Hello, meu povo, tudo bem com vocês? E espero que sim. Se você está chegando aqui nesse canal agora, já sabe, já se inscreva, dá like, compartilha esse vídeo para geral. Hoje nós vamos falar do nosso vídeo de sexta-feira, que é a série E o Direito. E eu vou trazer aqui na série E o Direito o caso famosíssimo que virou documentário agora na HBO Max sobre o caso Daniela Pérez, tá? Eu não vou fazer o comentário do caso porque o caso tem 30 anos já. E geralmente quem me segue aqui é quem fez direito, então provavelmente dentro da faculdade de direito você sabe que esse caso foi muito importante para a mudança da nossa legislação brasileira, principalmente quando a gente trata do que de crimes hediondos aqui no Brasil. Então fica meio complexo eu falar para vocês a respeito disso, porque como é um caso já muito famoso aqui no nosso país, fica até redundante contar o caso. Mas para quem nasceu pós 92, porque o caso aconteceu o assassinato em 1992, deixa eu subir meu tripézinho aqui rapidinho, meu povo, para lá. O caso aconteceu, gente, em 1992, para ser mais preciso, dia 28 de dezembro de 92. Eu era uma criança, na época eu tinha apenas 8 anos de idade, e eu até lembro onde eu estava, na casa da minha tia Solange, com os meus primos, e apareceu o plantão da Globo, e anunciando o falecimento dela. Naquele período, então, a gente, quando apareceu o plantão, a gente já sabia que ele já tinha sido, ele tinha sido assassino, ele é a esposa dele, né? E assassinou a atriz Daniela Pérez. Esse documentário eu acho ele exemplar pelo simples fato que tudo que se falou na época de que ela tinha um caso com ele, foi isso, foi aquilo, várias versões, foi resumido nessa série, contando a versão da mãe, do sentimento da mãe, do viúvo Raul Gazola e de amigos que estavam próximos, tá? Ela não é uma série documental estilo true crime, onde a gente não tem um apego emocional, né? A gente fica assim, lógico, qualquer série de crime, a gente fica um pouco desorientado, vamos dizer assim, porque a gente está ali assistindo, às vezes tem falecimento de crianças, de pessoas inocentes, obviamente, mas esse caso chocou o nosso país porque a maioria das pessoas que estavam lá, desde a atriz principal, né, desde da vítima, no caso, que é a Daniela Pérez, o cara que fazia parceiro dela na novela, e outros atores que deram depoimentos à época, eram pessoas conhecidas do público porque faziam TV. A gente está falando de 30 anos atrás, a gente estava em 1992, na época não existia internet, então a gente se moldava pela televisão. A televisão ditava as regras, ditava a moda, ditava tudo que vocês imaginarem. Foi muito triste assistir esse documentário, eu confesso. Você vai chorar, ainda mais se você é da época, a gente lembra muitas coisas. E você vai entender muitas nuances. Primeiro de tudo tem que se falar da Glória Pérez, tá? A Glória Pérez, ela foi e continua sendo uma mãe fenomenal. Essa mulher passou por muitos baques, gente. Perdeu uma filha com 22 anos, no auge da sua carreira, da sua vida, vamos dizer assim. E até hoje ela tem que ficar defendendo a memória da filha. Né? Então até hoje ela faz isso. E mais ainda, se existe a lei dos crimes hediondos, quando acontece homicídio, a pessoa já começar no regime integralmente fechado, quem fez essa alteração da lei foi a Glória Pérez, que conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas para que essa lei fosse alterada. Então a gente deve esse ponto positivo para ela. Fora ter sido uma mãe e continua sendo uma mãe exemplar, defendendo a memória da filha em todos os sentidos, tá? Eu fiquei muito chocada com essa série no seguinte sentido. A filha faleceu hoje, deu uma semana ela estava escrevendo a mesma novela que a filha tinha sido falecida, por um personagem de dentro da novela. Eu achei um pouco falta de bom senso da Rede Globo, né? Porque assim, como eu posso dizer para vocês, se a mulher que escreve a série, né, e a filha da autora morreu, o que eles deviam fazer? Acabou a graça dessa novela. O certo seria tirar essa novela do ar, ok? Simplesmente tirar essa novela do ar, colocar um filme no lugar, reprisar uma série, qualquer coisa do gênero, mas não deixar ela trabalhar no mesmo lugar, com os mesmos personagens que tinham lá da história dela e rememorando um fato muito traumático. Então, no meu ponto de vista, acho que a Globo pecou muito nisso. Segundo ponto, que é muito importante a gente falar, a mídia, ela não tem noção. O tal do caça-clique, que na época era vender revista, né, na nossa época, hoje é o clickbait, caça-clique.
Cara, colocava muitas fotos da Daniela junto com o Guilherme de Pádua, mas dos personagens Yasmin e Bira, isso dava uma confusão mental no público. A gente não estava falando da personagem, a gente estava falando da atriz que faleceu, que foi assassinada pelo Guilherme de Pádua e a então Paula Tomás. Outra coisa, o Raul Gazola. Cara, que cara sensacional, assim, você vê o sofrimento dele e você vê até em entrevistas em momento posterior como ele fala, como ele se posicionou a respeito de tudo isso. E os assassinos foram tão frios, né, que você vai ver no documentário que na porta da delegacia o Guilherme de Pádua e a Paula dão condolências pro Raul Gazola, sabendo que eles mesmos tinham matado essa atriz. O que é interessante a gente ver em tudo isso aqui é o criminoso. Tem criminoso que se arrepende do crime que ele faz, ele pede perdão, enfim. O Guilherme de Paula e a Paula Tomás, Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, você vê que não tem perdão. Você vê que eles realmente queriam fazer aquilo. Cara, mas eles deram aviso, eles contam a história deles, a narrativa deles. Gente, aquela narrativa ali pra dizer que do tipo assim, eles tiveram um relacionamento, eles ficaram. Aquilo ali é fake, a gente já entendeu, a gente sabe, é perceptível pelo estilo da pessoa que está contando que aquilo ali não é real, tem provas, ele adulterou placa, a forma como ela morreu. Dizem muito que foi, isso daí tem provas, que como se fosse algo macabro, né? Porque ela morreu de uma forma, ela levou várias estacadas no coração, o mecha de cabelo dela foi cortada, ela estava em torno de um círculo, a aliança dela foi retirada, então tem várias hipóteses, obviamente, a respeito disso e que é comprovado. O que eu acho de tudo isso um absurdo é que até o presente momento o Guilherme de Pádua ele não entendeu que ele é criminoso. Na série mostra perfeitamente que na cadeia para ele estava tudo certo, estava tudo legal e que ele recebia cartas, pedido de casamento de pessoas querendo casar com ele. Ele se tornou tipo a celebridade do crime. A maioria das pessoas que são condenadas por crime, principalmente crimes contra a vida, elas não querem aparecer, elas querem desaparecer do planeta. Geralmente elas mudam de nome para começar uma nova vida zerada. Ele não, ele já deu entrevista pro Cabrini, ele deu entrevista para aquele outro cara que fazia linha direta também fora, ele deu entrevista pro Ratinho. Vocês acham que ele vai dar uma entrevista de graça? Claro que não, ele provavelmente deve ter ganho dinheiro para participar dessas entrevistas. E para mim isso tudo é muito louco, porque você vê que a pessoa é narcisista e ela é psicopata também. Quer dizer, ela ainda tenta se manter na mídia. O certo de tudo isso, ela era ter pedido no começo perdão para Glória, né? Para tipo perdão e não ficar se colocando sempre em primeiro lugar, do tipo, eu ferrei a minha vida. Cara, você não ferrou a sua, você ferrou a vida da pessoa que morreu e da família dessa pessoa. Então ele meio que se coloca como se ele fosse a celebridade ainda. Na cabeça dele, ele ainda é o Guilherme de Pádua da década de 90. E ele não é mais assim. É um cara que já não tem mais a beleza, ele não tem mais o corpo da época, ele já é uma pessoa totalmente diferente. E mesmo assim ele quer se manter em posicionamento na mídia. Eu falo sinceramente para vocês, se a pessoa fosse uma pessoa arrependida, ela nem aparecia. Ela já teria, sei lá, escrito uma carta, gravado um vídeo e direcionado para a Glória, e não era um vídeo público. Um vídeo focado, um vídeo quieta, onde ele se manifesta e pede desculpa para a mãe da vítima. Outra coisa que é muito chocante sobre a Paula é que primeiro o advogado que foi defender ela casou com ela. Ok, cada um com o seu gosto, certo? Mas o que mais choca a respeito de tudo isso é que ela coloca a filha na mesma turma de balé onde a Daniela Pérez fez o balé. Isso não é normal, gente. Ela sabia que a Daniela Pérez era bailarina. Mas Camis, os filhos não tem nada a ver. Eu sei, mas os filhos não tem nada a ver. Existem vários locais de balé na sua cidade. Você coloca a criança em outro lugar, mas tem que ser no mesmo lugar, na mesma escola de balé. Ela fez direito acho que é Cândido Mendes, a mesma faculdade que a Daniela fez e que o irmão dela fez direito. Inclusive o promotor do caso dela, isso no documentário fala, deu aula para ela. No final de semestre ela chega pro promotor e fala assim, sua aula é maravilhosa. Cara, olha a noção que passa dessa pessoa muito longe. O Guilherme de Pádua em faculdades, né? Isso daí eu fui ver documentários em momento posterior, assim como a Paula Tomás,
Eles não tinham amigos, eles ficavam geralmente muito afastados, as pessoas rechaçavam eles. E ele até conseguiu uma vaga na PUC de Minas Gerais, né? E ele não conseguiu terminar a faculdade, porque naquele período, em 2002, faziam 10 anos que a Daniela Pérez tinha falecido. Então ia ter um documentário de 10 anos. O que ele fez? Ele cancelou a matrícula dele, porque a vida dele ficou inferno, virou inferno, né? E o que eu acho mais interessante é que antes de falar que essa série ia sair, isso ano passado, ele privou o Instagram dele, que tinha mais de 40 mil pessoas. Eu quero te perguntar o seguinte, qual a lógica de você seguir uma pessoa dessa? Essa pessoa é criminosa. Ela arquitetou um crime, ela matou uma pessoa, né? Ela ajudou a esconder esse corpo, entre aspas, dessa pessoa, que foi achado por todo mundo no momento posterior. Ele e a então esposa dele. E o canal no YouTube dele também tinha vários seguidores. O que ele fez? Ele privou também. E aí, a hora que sabendo que ia sair essa série sobre a Daniela, ele gravou falando que ia processar. Não tem processo. O caso da Daniela é um caso público. Quando se fala que o caso é público no país, ele já tornou de grande repercussão nacional, ele é histórico, não tem direito ao esquecimento. Né? Não existe isso, direito ao esquecimento. As pessoas vão lembrar sempre, podem lembrar, porque ele ganhou uma notoriedade pública. Então, assim, na hora que você for assistir, você fica assim indignado com a cabeça da pessoa. E realmente a gente se pergunta o que se passa na cabeça de uma pessoa para poder matar uma outra. E aí as teorias todas são levantadas dentro dessa série. Inveja, sentimento de perda, ganância, achar que é melhor que todo mundo, não querer perder privilégios. E é isso, sabe? É um caso assim que é muito impactante, muito chocante. Eu me lembro que minha mãe, minhas tias, depois do caso da Daniela Pérez, principalmente, sempre, gente, ela redobrou a atenção. Olha, toma cuidado com quem você diz que é amigo, com quem você se relaciona, porque é perigoso. As pessoas, a gente não sabe o que se passa na cabeça dessas pessoas e não sabe mesmo. Então, em qualquer momento que você perceber que uma pessoa tem atitudes ali, igual no caso da Daniela Pérez, porque ele perseguia ela, queria ficar mandando bilhete toda hora para ela, enchia o saco dela, cara, afasta dessa pessoa, denuncia para alguém, falando, olha, fulano tá me perseguindo, fulano é stalker, ele quer ficar trocando ideia comigo toda hora, eu bloqueio ele das redes sociais, ele vai lá, consegue, pede uma medida restritiva, porque a sua proteção é essencial. Daniela não querendo prejudicar ele, não contou para a mãe, não contou para ninguém e acabou falecendo, certo? Assistam a série da HBO Max, toda sexta-feira a gente tem a nossa série O Direito, e essa série foi muito bem feita e está sendo muito bem produzida em 5 episódios. Tranquilo? Se esse vídeo fez sentido, já sabe, se inscreva, dá like e compartilha esse vídeo para geral. Até mais!